Mateus capítulo 19, vamos fazer a leitura do verso 3. Vieram a ele, Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar ou divorciar, separar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar, ou separar, ou divorciar? Verso 8, respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar ou separar, divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque eunucos de nascença há outros homens que se fizeram tais, e outros mesmos se fizeram eunucos. Mas por causa do reino dos céus, quem é apto para admitir, admita. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, santo, poderoso, insofismável, inatingível, inalcançável, tremendo, excelso, maravilhoso, eterno, magnífico, glorioso, infinito, esplêndido, santo, justo, onipotente, onisciente, onipresente, grandioso, transcendente, inigualável. Diante de Ti, humildes, insignificantes, pequenos, desprezíveis, chegamos a Ti, e não fazemos isso por causa das nossas justiças, mas por causa das Suas muitas misericórdias, por causa da mediação do Seu Filho, porque estamos vestidos com a justiça dEle, não com a nossa. Senhor, somos tão carentes de graça, do amor, do perdão, do poder de Deus, que sem estes não prevaleceremos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em tempo aceitável, brilha sobre a nossa escuridão, derrama e despeja da Sua graça gloriosa aqui essa noite, para que Teu reino avance, para que o Senhor receba glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui. Eu quero separar este domingo, esse momento, para falar, como eu tenho falado nos últimos domingos, sobre família, membros da família e temas relativos à família. E hoje eu quero falar um pouco sobre casamento e também divórcio. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Nós temos visto uma onda de divórcios como nunca houve em toda a história. E essa onda de divórcios, esse índice altíssimo de divórcios, não deixa a Igreja de Cristo de fora. Estamos vendo um número alarmante de divórcios e segundos casamentos também entre os cristãos e entre o povo de Deus, cometendo assim um pecado gravíssimo, prática esta que é proibida nas Escrituras, na Palavra de Deus, por Deus. E pode ser que a palavra está sendo hoje enviada àqueles que precisam, tanto na transmissão, que vão me ouvir no Brasil, em todas as outras partes, como pessoas aqui, que possam estar passando algum tipo de crise,
algum tipo de situação conjugal difícil e pensamentos de divórcio têm vindo à cabeça, têm vindo à mente. E eu quero trazer, à luz da Escritura, bases para dizer, para você ficar firme, que apesar da crise conjugal, da infidelidade conjugal, de qualquer problema, de qualquer outra ordem no casamento, a solução não é o divórcio, não é o recasamento, é o perdão. Assim como Cristo, nosso noivo, casado conosco, tropeçamos e falhamos com Ele diariamente, e nem por isso Ele se divorcia de nós, e sim concede a nós o perdão. Assim também temos que olhar para as falhas dos nossos cônjuges e ter misericórdia deles, e quando possível, se possível, dentro da capacidade de cada um, manifestar o perdão. A revista Veja publicou que 1 em cada 3 casamentos nos últimos anos termina em divórcio. Em 1984 nós tivemos, no ano de 84, 94 mil divórcios. Em 2016 tivemos 344 mil divórcios. De 1984 a 2016, escute, os casamentos aumentaram 17%, e o divórcio aumentou 269%, ou seja, mais se separou nesse país do que se casou nas últimas décadas. Quais têm sido as causas de um índice tão alarmante como esse? Por que o divórcio cresceu tanto? Algumas pesquisas especialistas, eles, após muitas pesquisas, concluíram que algumas das causas são: primeira, casamentos feitos na adolescência, são a causa de ocorrer divórcio. Casamentos precipitados, onde um menino e uma menina, porque adolescentes é um termo que se usa para aquele que tem menos de 18 anos, ou até 18 anos. Quando estes, tomados por um sentimento que muitas vezes eles não sabem definir, nem controlar, resolvem concluir esse sentimento, ou resolvem fazer esse sentimento convergir no casamento, invariavelmente ele termina em divórcio, porque não houve estrutura, houve precipitação. Essa é uma das causas do divórcio. Você já deve conhecer esses garotos, principalmente esses que têm famílias que não são estruturadas, onde os filhos não prestam conta para os pais, e nem os pais querem contas dos filhos. Logo eles se envolvem com quem querem, se apaixonam, e ali 16, 17 anos eles se casam, precipitadamente. As pesquisas dizem que esses casamentos feitos na adolescência estão fadados ao divórcio. Segunda causa, o divórcio tem acontecido quando pessoas que já moram juntas se casam. Amaziados, amigados, união estável, pessoas que já moram juntas de anos, depois resolvem se casar, essas são propensas a se divorciarem, porque viveram no pecado da fornicação muitos anos. Terceiro fator que leva ao divórcio: casais casados há algum tempo sem filhos. São casais que, por não terem aquilo que os obriga a ficarem juntos, que seriam os filhos, são propensos a se divorciarem. Muitos casamentos que têm crise não resultam em divórcio, porque um dos cônjuges, ou os dois cônjuges, pensam nos filhos, e aí seguram. Já casais que têm crises, mas não têm filhos, não tem o que os prenda, isso leva também ao divórcio. Que mais? Filhos casados de pais separados. Por exemplo, filhos que têm pais separados e se casam, são propensos a se divorciarem, por causa do histórico familiar, vieram de uma casa, de um casamento misto, dividido.
E por último, eles concluíram que uma das coisas que faz com que o divórcio aconteça é a falta de preparação para o casamento. Pessoas que se relacionam, solteiras, e que não têm dimensão do que é essa instituição casamento, não tem dimensão da responsabilidade, do quão delicado é o casamento, e ingressam nessa aventura sem a preparação, sem a noção da responsabilidade que é. Então, depois que contraem núpcias, que se casam, percebem as dificuldades, percebem os desafios, e por não estarem preparados, se divorciam. Então aqui já vai uma dica, para os que estão casados, se passam por essas estatísticas, levante a sua guarda, vigie. E para os solteiros, principalmente os mais jovens, as estatísticas não falham. Portanto, você que ainda é jovem, adolescente, é solteiro, não se precipite, para que você depois não faça parte desses números. Eles são implacáveis, eles retratam a verdade. E por fim, a última, e é considerada ainda hoje a maior causa do divórcio, é o adultério, a infidelidade conjugal, a traição. O adultério é a grande causa da destruição de famílias e da destruição do casamento. É uma violação de um dos 10 mandamentos, de um dos mandamentos do Decálogo, Êxodo 20, 14. Está na segunda tábua. Moisés desceu com 2 tábuas, 5 mandamentos em uma, que estavam na vertical, mandamentos com relação ao homem e Deus, vertical, Deus para cima. A outra tábua, mandamentos que tem a ver com a horizontal, eu e o próximo. Êxodo 20, 14, não adulterarás. Por que Deus ordenou este mandamento? Porque ele visava preservar o matrimônio e a santidade e a castidade do casal, ou do casamento. E no Antigo Testamento era tão sério isso, que o adultério era punido com morte, pena capital. Levítico 20, verso 10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Agora, parece que os homens não estão preocupados com esse mandamento. Êxodo 20, 14. Porque a revista VIP publicou em setembro de 2011, que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já pularam a cerca. Pelo menos 74% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges até os 40 anos de idade. E desses 65%, e desses que traíram, 65% dos homens e 72% das mulheres não se arrependeram da traição. Não se arrependeram da traição. O adultério é uma das maiores causas do divórcio. A revista Veja também publicou que o índice de divórcio aumentou 51% na terceira idade. Por causa do adultério ocorrem divórcios traumáticos, por causa do adultério lares são desfeitos, por causa do adultério filhos são machucados, por causa do adultério ocorrem crimes passionais. Veja as consequências do adultério. Veja, primeiro, o adultério cega. Provérbios 6,32, o que adultera com a mulher é falto de entendimento, destrói a si mesmo quem assim procede. Só quem quer o próprio mal faz tal coisa. Davi, quando viu a mulher tomar banho, Batseba, ficou cego, quase derrubou o reino dele inteiro, e perdeu
quase todos os seus filhos, por causa desse pecado. O filho de Batseba nasce doente e morre. Aminon estupra a irmã Tamar. Absalão, condoído da irmã, mata Aminon. Joabe mata Absalão. Foi um caos na casa de Davi. Que mais? O adultério é um caminho de morte. Provérbios 7:22. Ele, o adúltero, segue como um boi que vai ao matadouro, e como um louco ao castigo das prisões. Que mais? O adúltero não ficará impune, traz o juízo de Deus. Provérbios 6:26 e 29. Por quê? Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente aquele que a tocar. E por fim, como o próprio texto diz, é um caminho de morte. Provérbios 7:18 e 23. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, gozemos das delícias do amor. Olha que a adúltera está falando para o cara. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. E assim, com a sedução de palavras, persuadiu o homem, o atraiu com os seus lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado pelo matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Essa é uma das maiores causas do divórcio. Então, no capítulo 19, Jesus vai tratar disso. Eu falei até agora de divórcio, o índice de divórcio, a causa do divórcio, as consequências do divórcio. E certa feita, os fariseus vieram até Jesus para experimentá-lo. O verso 3 diz: vieram ele alguns fariseus para experimentarem, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja só, presta atenção. Havia na época de Jesus duas escolas rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Eram escolas que tratavam da teologia dos judeus, eram os grandes teólogos da época. E estas duas escolas tinham posições sobre o divórcio e o segundo casamento. A escola de Hillel era mais liberal e dizia que se o homem visse alguma coisa que não fosse agradável na mulher, ele podia largar dela, conforme Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4. Já a escola de Shammai dizia não, que somente por traição era permitido se divorciar e casar de novo. Então os fariseus queriam saber de que lado Jesus estava. E eles não estavam interessados em saber a verdade, porque o texto diz: e os fariseus para o experimentar, de duas formas. Eles queriam saber se ele estava de acordo ou contra a lei de Moisés, e se estivesse contra Moisés, eles iriam pegar. E também, Jesus estava na Pérea, que era o mesmo lugar onde estava Herodes, e Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe, de Itureia. João Batista foi repreender Herodes e falar que o casamento dele era ilícito, e terminou com a cabeça cortada. Então eles estão armando uma armadilha para ver se Jesus cai ou contra Moisés ou contra Herodes, para ou ser apedrejado ou ser preso e decapitado como João Batista. Então eles fazem a pergunta: é lícito o marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Aí o que Jesus vai fazer aqui? Eles perguntam sobre o divórcio, é lícito se divorciar? O Jesus sabia que a visão deles sobre o divórcio estava distorcida, e até aquele momento se divorciava por qualquer coisa, e casava-se de novo. E antes de responder sobre o divórcio,
Jesus vai ensinar o caráter do matrimônio, vai ensinar sobre o matrimônio. E para que nós entendamos se o divórcio é permitido ou não, ou em que circunstâncias ele é permitido ou não, nós temos que conhecer o casamento. E Jesus vai responder então, verso 4, então respondeu, não tendes lido o Criador, que desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne. Ele começa primeiro ensinando o que é o casamento. Primeiro, o casamento é monogâmico. O que é isso? Monogamia. Um só homem deixa o seu pai e sua mãe e se apega a uma só mulher. O casamento, segundo a Bíblia, é de um só homem com uma só mulher, contrariando a poligamia, onde um homem tinha muitas mulheres, ou uma mulher muitos homens. Então primeiro Jesus quer ensinar, casamento é entre um só homem e uma só mulher. Segundo, ele quer ensinar que o casamento também é heterossexual, porque ele não diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se ligará a outro homem. Deixará a mulher, o seu pai e sua mãe, e se ligará a outra mulher. Não. Para se configurar casamento, é só entre pessoas de sexos opostos. Pessoas que se unem com pessoas do mesmo sexo que se unem, não configura casamento. Essa relação não é reconhecida por Deus, não é aprovada por Deus. Então, quando mulher com mulher se unem, não é casamento. Quando homem e homem se unem, não é casamento. Casamento é quando um homem se une a uma mulher, ou uma mulher se une a um homem, mostrando o quê? Que o casamento é heterossexual, hétero, diferente, de sexos diferentes. O que mais? Verso 6, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Aí ele vai ensinar também, antes de se responder sobre o divórcio, que o casamento é monossomático. Um soma corpo, monossoma, um só corpo. Casamento não é contrato que dois assinam para viverem em dois. Casamento é a união onde dois se tornam um, se fundem, se tornam uma só carne. Nesse sentido, o sexo só é permitido para aqueles que se tornaram uma só carne. Aí tem dois princípios. Primeiro, que o sexo antes do casamento é pecado de fornicação. Por isso que sexo entre solteiros, entre noivos, entre namorados, é pecado. Porque namorados, noivos e solteiros não são uma só carne, ainda são dois. De modo que se um viola o corpo do outro, se um tem atividade sexual com o outro, configura pecado de fornicação. Por quê? Porque não fizeram uma só carne. Então o sexo está restrito apenas àqueles que se uniram e se tornaram uma só carne. E quando o homem e mulher se tornam uma só carne? Quando selam a união com o matrimônio, com o casamento. Primeiro princípio. O outro princípio é que se o sexo é proibido antes do casamento e o sexo é proibido fora do casamento. De modo que um homem casado, se tiver relações com outra mulher que não for sua esposa, comete adultério. Se uma mulher casada tiver relações sexuais com outro homem que não é o seu marido, comete adultério. Então, sexo é pecado antes do casamento e é pecado fora do casamento. O sexo extraconjugal. Por quê? Porque quando José casa com Maria, José é uma só carne só com Maria. E se José tiver relações com Joana, ele comete adultério com Joana, porque ele não é uma só carne com Joana, ele é só com Maria. E a mesma coisa para José, é adultério. Se o sexo é proibido
antes do casamento e fora do casamento, ele é ordenado no casamento. 1 Coríntios capítulo 7 diz que o homem pague a devida benevolência à mulher e a mulher pague a devida benevolência para o marido. Sendo casados legitimamente, tendo-se feito uma só carne, o sexo tem que ser regular no casamento. Homem e mulher foram dotados de impulsos sexuais legítimos, que podem ser supridos, satisfeitos dentro do matrimônio, de modo que então negar-se a fazer sexo, negar-se a ter relação sexual dentro do matrimônio, aí configura pecado, porque Paulo vai dizer, não vos privais uns aos outros, a não ser por mútuo consentimento, para se dedicardes à oração, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então Paulo está dizendo, não priva a sua mulher de satisfazer sexualmente, não prive o seu marido de satisfazer sexualmente, apenas para consagração pessoal e por um curto período de tempo. Caso você se recuse a obedecer, uma das partes será tentada pelo diabo, já que a minha esposa não me satisfaz, eu vou buscar outras fontes de satisfação. Já que o meu marido não me satisfaz, eu vou buscar outras fontes de satisfação. É isso que quer dizer heterossexual. Agora, por fim, agora Jesus lança uma bomba atômica, Nagasaki e Hiroshima. Melhor, essa que o Putin está fazendo aí, que cabe 10 ogivas dentro. O casamento também é indivisível, indissolúvel. O que é indivisível? Que não se divide, que não se desfaz. O que é indissolúvel? Que não se dissolve. Olha lá, verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus não fez o casamento para ele acabar. Deus nunca ordenou o divórcio, não concorda com o divórcio. Aliás, em Malaquias capítulo 2, ele diz, eu, Senhor, repudio, odeio, abomino o divórcio. Jesus está aqui, o que uniu Deus, o que Deus uniu? O matrimônio, o primeiro matrimônio, o único matrimônio, o matrimônio legítimo. Não separe o homem. Homem é o quê? Instituição, cartório, padre, papa, pastor, cultura, religião, o que Deus uniu, o que se transformou em uma só carne, ninguém tem autoridade para desunir, de modo então que o casamento é indissolúvel, indivisível, é para sempre. Não era assim que o padre falava? Até que a morte os separe. Estava correto, é isso mesmo, até que a morte os separe. Então, para você jovem, você está vendo, né, jovem? Você que quer casar, né? Quer casar rápido. Você está vendo o que você vai passar, as etapas? O que é o casamento? Jesus está respondendo. A complexidade, a estatura, a envergadura, a profundidade do que é um casamento e das responsabilidades que cada um de vocês jovens terão quando se casar, meninos e meninas. E dos que já estão casados, tem que ter. Casamento não é para pessoas levianas. Casamento não é para pessoas irresponsáveis. Casamento não é aventura. Casamento não é ficção de Shakespeare. Casamento é coisa seríssima, coisa para homem, coisa para mulher. É uma união de uma responsabilidade absurda. Essa é a vontade de Deus. Então, os fariseus fazem uma pergunta, Jesus dá uma resposta. Agora os fariseus mandam a réplica. Está tendo um debate aqui. Verso 6, olha a réplica. Replicaram-lhe, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que então mandou? Veja só, os fariseus tentam pegar Jesus. Falam assim, malandrinho, está falando que não tem divórcio, é só casamento, que Deus uniu, o homem separa. Então me explica. E Deuteronômio 24, de 1 a 4?
Você está dizendo que o Deus uniu não separe, que é monossomático, monogâmico, que é hétero. Mas então por que Moisés permitiu? Essa foi a réplica deles. E essa é a réplica, o texto que muita gente usa. Eles estavam se referindo a Deuteronômio. Agora vamos ver a tréplica de Jesus. Verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Agora Jesus dá a tréplica. Não, Moisés não ordenou o divórcio. Não há uma regra na lei para divórcio. Não há um mandamento para divórcio. Moisés não ordenou, Moisés regulamentou o que já existia. O que acontecia? Por causa do pecado, que é o que Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, já estava tendo divórcio desenfreadamente entre o povo de Israel. Vem Moisés e regulamenta o que já existia, mas não ordena, nem aprova, nem abençoa, só coloca balizas, porque estava incontrolável. Essa é a ideia. Veja só, eles falam, por que então Moisés mandou? Aí Jesus responde, Moisés permitiu, Moisés não ordenou, Moisés não mandou, Moisés permitiu. Permitiu por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Porque nas condições que Israel estava, se dissessem para ele que o segundo casamento de divórcio era permitido só com a viuvez do cônjuge, os judeus matariam a mulher para casar com outra. Tamanha era a dureza e o pecado deles. E ele vai continuar lá, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Olha agora o entretanto, a conjunção adversativa. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que Jesus fala? Não, eu não vou para Moisés, eu vou para Gênesis. Vocês estão indo, você está requisitando Moisés, onde o pecado já tinha entrado, e o divórcio já está comendo solto. Entretanto, não foi assim antes. O que Jesus está dizendo? Ele está colocando lá para Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mulher, se unir a sua mãe, se unir à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Nunca foi a vontade de Deus o divórcio e o segundo casamento. Deus nunca permitiu o divórcio nem o segundo casamento. Ele nunca estimulou o divórcio e o segundo casamento. Moisés deu essa carta só para conter, regulamentar o que já estava correndo solto. Então a primeira coisa para vocês aprenderem aqui: divorciar-se não é a vontade de Deus. Malaquias 2, ou 13 ou 16. Achei que conhecia 13 ou 16, ou 12. Malaquias capítulo 2. Eu, Senhor, odeio, repudio. 16. O divórcio. Então nós temos que aprender. Vamos lá. 2,16. Malaquias 2,16. Mais uma vez, eu vou prosseguir, tem a cláusula, você está esperando ela, eu vou chegar nela, cara, vou chegar nela. Não estou pressado de chegar nela não. Para quem é fiel não precisa de cláusula, não quer cláusula, não quer cláusula. Quero viver com a Suzana 170 anos, quero ser um Abraão, com a minha Sara. Está me vendo aí, né, Sara? Está lá com o bebê. Eu não sei se eu vou em Abraão não, mas que essa aí passa Sara. Pai dela fez 100 anos em novembro, come cada picanha dessa grossura, capina grama. Nunca vi esse homem tossir, nem espirrar. Não sei o que é aquilo. E ela tem a genética do pai. 13 anos que eu estou casado com ela, nunca foi no médico. Parece o Wolverine, vai regenerando. Negócio que eu nunca vi na vida. Pai, não tem cárie a mulher, não tem mau hálito. Ah, beleza.
Genética, né? Questão de genética. Até perdi onde que eu estava mesmo. Se isso não for amor. Onde? Vixe. A cláusula, vou chegar nela, vou voltar nela, não preciso dela. Você precisa dela, Tiago? Acho que não. Você precisa, Maitê? Então, vamos lá. Então veja só, não é a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Jovens, pensem bem onde estão colocando o seu pé. Prestem atenção nesse indivíduo, mocinha. É isso aí mesmo, menina? É isso aí mesmo? Não seja leviana de ser levada pelas emoções. Casamento é Casamento é coisa séria, menina. Esse garoto que você tem alguma intenção tem que preencher todos os requisitos de um homem bíblico, senão não se atreva. A mesma coisa para você, garoto. Olha como é que está o Brasil, as famílias, os casamentos, olha a ruína que é. Qual é a causa? Casamentos mal feitos, que terminam em crises, violência, abuso, traição e divórcio. Então pense bem, você vai escolher alguém, a primeira coisa que você tem que ver, tem que ser homem de Deus, tem que exalar Deus pelos poros, se não esquece. A mesma coisa para a mulher, você tem que casar com um homem que vai olhar para você e vai falar assim, ó, você, menina, sempre vai ser a segunda na minha vida, porque o primeiro sempre será Deus. E a mesma coisa para o menino. Aí você está seguro, essa é a sua garantia. Eu casei com um homem que ama mais a Deus que a mim, eu casei com uma mulher que ama mais a Deus do que a mim. Pronto, esse é o primeiro ponto. Mas e a cláusula? Quer dizer que o senhor está dizendo que não há possibilidade de divórcio e segundo casamento, em hipótese alguma, não há nenhuma hipótese de haver divórcio e segundo casamento? É o que Jesus vai tratar agora, no difícil, polêmico, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Antes de entrar na cláusula, Jesus dá uma implicação aqui. Veja só, Jesus fala da vitalicidade do casamento, é vitalício, da indissolubilidade do casamento, é indissolúvel, e da indivisibilidade do casamento, é indivisível. Razões, não é contrato de dois, é uma fundição, é uma união, onde dois se tornam um. De modo que se esses dois que se tornaram um, decidirem se separar, ela contrai novas núpcias com outro homem, e ele com outra mulher, ele comete adultério com a nova mulher, e ela comete adultério com o novo homem. Razão? Porque ela não é uma só carne com o novo homem, e ele não é uma só carne com a nova mulher. Ele só é uma só carne com a sua primeira mulher, e ela é só uma só carne com o seu primeiro homem. Por isso que as relações extraconjugal são adúlteras. E aí? Qual igreja que está pregando isso? Deixa o povo feliz, joga pão e circo, enche o povo, pede o dízimo deles e deixa eles fazer o que eles quiserem. Aqui. Bíblia. Jesus falou, aqui ó, você quer que eu leia de novo? Eu vou falar da cláusula, mas o que Jesus diz? Não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Verso 9, e o que casar com repudiada, comete adultério. Você entendeu por que é adultério? Porque eu não sou uma só carne com 10, eu sou uma só carne com uma mulher. Mas qual? A primeira,
esposa. Eu não sou uma só carne com 10 homens. Eu sou uma só carne com um homem. Qual? O primeiro esposo. Está vendo como é que é sério? Por que o senhor está falando isso? Porque hoje, o marido tem chulé, a mulher quer largar. A mulher não cozinha bem, o marido quer largar. Ah, venceu, quero outra. Ficou velha, trocar de 40 por 2 de 20. Largar. É assim, se banalizou o casamento. O casamento não vale nada nesse país. Essa instituição está falida, fracassada. Qualquer crise, a menor que tem, larga, separa e casa de novo. Em Franca, 70%, 80% dos casamentos feitos terminam no 2º ano. Aqui, segundo, vale nada esse negócio de casamento. Para o povo é só um papel. O papel, rasga isso aí e faz outro. Jesus está fazendo o quê? Por que tem esse mandamento? Não adulterarás. O que é adulterar? É deixar o primeiro cônjuge para sair com outro, ou vice-versa. Por que tem esse mandamento? E por que Deus repudia o divórcio? Para preservar a família, para preservar o casamento, para preservar os filhos, para preservar a posteridade. É por isso que tem esses mandamentos. É para preservar o matrimônio, a família e os filhos. Porque quando há a traição e o divórcio, a família desaba e os filhos são os mais afetados e carregam traumas. A esposa traída, ou o marido traído, ou o filho que vê os pais separando, traumas para o resto da vida que muitas vezes não são solucionados. Entendeu? Por isso que tem isso aqui e é forte, perigoso. Mas Jesus cita uma cláusula. Eu, porém, vos digo, verso 9: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, não sendo, ele falou uma cláusula, ou seja, não pode separar da mulher legítima, nem do marido legítimo, em hipótese alguma. Não pode casar de novo, ou a mulher ou o marido, em hipótese alguma, a não ser em uma situação. Jesus parece colocar aqui. Quais? Relações sexuais ilícitas. A palavra grega aqui é porneia. Então há 2 interpretações, 2 escolas bem bíblicas que interpretam esse versículo dentro da teologia reformada. A primeira é que Jesus dá permissão para um homem se separar de sua mulher e casar de novo, se ela o trair. A infidelidade conjugal, a traição, o adultério, dá direito à parte inocente de separar do traidor e casar de novo. Mas não dá ao traidor, nem de separar, nem de casar de novo. Ele é o traidor. Dá a inocente, a moça. Ou dá ao inocente que foi traído pela traidora o direito dele, homem, se for traído, se divorciar e separar. Por quê? Mas o Senhor disse que ele é indivisível, indissolúvel e vitalício. Algumas confissões de fé, alguns teólogos entendem que a infidelidade de uma das partes, a traição de uma das partes, o adultério de uma das partes, dissolve a relação. E é como se aquele cônjuge traidor morresse, fosse ao óbito. Então o adultério, a traição, dissolve, desfaz e deixa livre. Tanto que existem nessa linha de interpretação só 2 motivos para separar e casar de novo: o adultério e o abandono. Marca o dedo aí que a gente vai voltar, vai para os 1 Coríntios 7.
1 Coríntios 7. Verso 39. Não, 39, perdão. Verso 15. 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Melhor, para você entender melhor, vamos ler o 13. 12. Aos mais digo eu e não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros. Porém, conjunção adversativa, tá, e se o marido incrédulo não quiser ficar, quiser ir embora? E se a mulher incrédula não quiser ficar, quiser ir embora? Agora, verso 15, mas se o descrente quiser apartar-se, quer dizer, te abandonar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, ou seja, o vínculo daquele casamento se desfaz, nem o irmão, nem a irmã, Deus os chamou para a paz. Então nesse caso, por exemplo, tem um irmão crente casado com a irmã abandona ele, some, não quer mais, vou morar com esse homem, ela abandona. Segundo algumas linhas, o crente homem abandonado tem direito de se casar pela segunda vez. E se for a irmã, uma mulher, o homem vai embora, some, deixa tudo. Segundo essa mesma linha, esta irmã abandonada tem o direito de divorciar-se e casar de novo, por causa do texto. Ela não está sujeita à servidão, ela não está mais sujeita àquele contrato, aquele vínculo com o abandonador ou a abandonadora. Então, algumas tradições reformadas entendem que essas são as únicas hipóteses de alguém se divorciar e casar de novo: infidelidade e abandono, mas somente a parte inocente, não a culpada, porque as partes culpadas continuam em adultério, segundo esta visão. Por quê? Porque estão com outras pessoas que não é seu cônjuge verdadeiro. Agora vamos voltar para Mateus. Há outra linha que diz que não tem cláusula. Deus não permite divórcio segundo casamento em hipótese alguma. Aliás, só tem uma. No caso do óbito de uma das partes, no caso da viuvez. Eu estou casado com Suzana. Eu só posso me casar pela segunda vez e separar dela se ela vir a falecer, porque a única coisa que desfaz esse vínculo entre eu e ela é a morte de um de nós, que é o que está em Romanos 7, vamos lá para Romanos, guarda aí o dedo também que a gente vai voltar aí, Romanos 7, verso 2, Romanos 7, 2, presta atenção. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será chamada adúltera, se contrair novas núpcias. Viu? Nesse caso aqui, Paulo está mostrando
que se a mulher, ela está ligada pela lei, a lei conjugal, a união com o marido, enquanto ele vive, de sorte que se ela casar com outro enquanto ele vive, será chamada de adúltera. Mas falecendo o marido, ela está livre para se casar e não será chamada de adúltero. Nesse ponto, Paulo parece dar a entender que é só com a morte de um dos cônjuges. Por quê? Eu sou uma só carne com a minha mulher. Se ela for para a lua, eu continuo sendo uma só carne com ela. Se eu entrar dentro do Oceano Atlântico, eu continuo sendo uma só carne com ela. Se passar 50 anos e nós dois estivermos vivos, eu continuo sendo uma só carne com ela. E isso proíbe tanto ela quanto eu de termos novas núpcias. Quando então que eu estou desligado dessa lei? Quando ela ou eu vier a falecer. O mesmo está em Coríntios 7 de novo. Abre em Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Coríntios 7, verso 39. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Até aí. Mesma coisa. Paulo faz eco com Paulo de Coríntios, faz eco com Paulo de Romanos. Então existe outra linha que não permite o divórcio nem o segundo casamento em hipótese alguma, apenas com a morte de um dos cônjuges, porque eles entendem que aquela união de uma só carne só se desfaz se um dos lados falecer. E enquanto estiverem vivos, estão ligados aos seus primeiros casamentos. Volta lá para o 19, Mateus 19. Continua aí, deixa aberto no verso 10 aí. Ok, pastor, nós sabemos que ao longo dos anos, a Igreja de Cristo é repleta de pessoas assim, que vieram divorciadas, traídas, se casaram de novo, casaram 1, 2, 3 vezes, tiveram problemas de ordem sexual, de toda espécie, estão na igreja. Como lidar com esses casos? Veja só. Nós, como Igreja de Cristo, temos que fazer de tudo, primeiro, para ensinar para os nossos jovens esses princípios, da vitalicidade do casamento, e todos os casais que tiverem em crise, nós sempre optarmos pela união e nunca pelo divórcio, pelo perdão e nunca pela separação, orarmos juntos, irmos juntos, ficarmos juntos, para aquele casamento nunca se desfazer. Então, não é correto igrejas ou pastores apoiarem divórcios, apoiarem separações, mesmo com as cláusulas, e sim trabalharem sempre para o vínculo permanecer, porque Deus continua com a mesma opinião. Eu odeio o divórcio. Ok? Então sempre tentar até o limite fazer caso, se tiver caso de violência doméstica ou risco de vida, opa, aí é outra coisa. Aí até departamento policial, até incentivo chamar. Teve violência, apontou a arma, ameaçou, cana, polícia. Então tem esses casos, mas a gente vai fazer de tudo para o casamento permanecer. Ok? Vamos prosseguir. Agora a resposta dos discípulos, que Jesus está largando o aço, verso 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos a receber este conhecimento, mas apenas a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que se fizeram eunucos. Aí, o último versículo: quem é apto para admitir, admita. Sabe o que aconteceu? Se sim. A hora que Jesus começou a falar, os discípulos falaram: nossa, eu não vou mexer com isso não.
eu vou ficar solteiro. Porque até então estava Shammai e Hillel, estava aquela coisa assim, estava valendo tudo. Jesus vem e bota tudo na linha. Nossa, se for essa condição então, é melhor não casar. Como eu sei que eu vou conseguir ser fiel, fazer tudo certinho? Os discípulos viram que a coisa ficou séria. Nossa, mas será que eu vou aguentar ter uma vida tão reta, tão fiel? Porque aí depois não posso mais separar. Rapaz, agora estreitou. E era esta reação que era para ter. Porque Jesus elevou o padrão do casamento. E aqui nós temos dois princípios. Primeiro, Jesus fala aqui, quando os discípulos falam da possibilidade de ficar solteiro, Jesus responde que é legítima essa possibilidade. Jesus está falando do dom do celibato. O que Jesus está dizendo aqui? Existe o dom do celibato e existem pessoas que foram chamadas para o celibato. O que é celibato? Ficar sozinho, não casar. E sabe por que muitos casamentos são ruins e dão errado? Porque talvez aquele homem não tenha o dom, nunca deveria ter casado, deveria ter sido celibatário. Sabe por que alguns casamentos são uma tragédia? Porque aquela mulher nunca deveria ter casado, ela não tem esse dom. Então, primeiro, erram por se casarem. Talvez você seria mais feliz sozinho, talvez você seria mais feliz sozinha. E Jesus falou, tem gente que é apto para isso, tem gente que tem o dom, então você precisa saber se você tem. E aqui o segundo princípio, que Jesus está ensinando, muitos casamentos são um desastre, por causa da escolha do cônjuge. Não tem oração que conserta, escolheu errado, se precipitou, olha o engastaio que se arrumou na vida, e a gente ora, aconselha, vai, mas não adianta, porque errou na escolha, escolheu um indivíduo, ou uma indivídua, que não dá certo. Então Jesus está bem claro aqui, vocês viram, né? Vi, então pense bem, se vão casar ou não. Segundo, se decidirem casar, escolham bem, porque tem algumas coisas, se aconselha casais, eu aconselho casais há quase 25 anos, e tem casais que há 25 anos dão problema. Aí pergunta para mim, pastor, mas qual é o ponto? A escolha, escolheu errado, vai ter que levar isso para o resto da vida. Eu dou uma ilustração muito simples, imagina um carro, você passa aqui no estacionamento, pega aqui ó, Hélio Palermo e Dom Pierre, só antes ali na Orlando B, carro, aí você passa, aí você olha, nossa, roda de liga, aro 16, vermelho Ferrari, eu quero. Não, calma, tem que chamar o mecânico. Não, mas chama, eu quero. Aí o cara chega, olha, está soldado ali, radiador está rachando, parece que o chassi é adulterado, mas é lindo, eu quero, olha, eu quero. Foi levado pela beleza, compra, 200 quilômetros quando ele andar 200 quilômetros, o carro para, o carro trava, o carro funde, e vai, e vem na mecânica, e vai, passa 5 anos esse carro na mecânica, você vê ele na rua, ele está empurrando o carro, você vê debaixo de chuva, o carro estragou lá, você vê o carro no guincho, aí o cara tem o carro 10 anos, e ele sempre leva no mecânico, quando chega a 10 anos, meu amigo, eu não aguento mais ter problema com esse carro, o que eu faço para dar problema? O mecânico, você errou no dia da escolha, eu te falei que esse trem era soldado, estava rachando, você deveria na hora de comprar um novo, e você não teria problema esses 10 anos, como você teve com esse carro velho. Então por mais que leve no mecânico, por mais que apare, por mais que faça manutenção, a escolha foi de um veículo muito ruim, então ele sempre está desgastando, por mais que você tenha recursos, por mais que tenha mecânicos bons. A única maneira de ter evitado isso, é ter feito outra escolha, e comprado um novo. Assim é com alguns maridos, assim é com algumas esposas.
a gente remenda com a graça, a gente cura com a oração, passa o metiolate da palavra, mas sempre um histórico difícil. Qual que foi o erro? Escolheu. Aí não há o que fazer. Não há o que fazer. Aguentar. Gastar dinheiro com guincho. É trocar óleo toda hora. É gastar com peça. Porque diferente do carro, você pode trocar o carro, mas do marido você não pode, nem da esposa. Fim. Pastor, beleza, mas tem uma coisinha aqui na minha orelhinha. O senhor não tratou dela. Eu estou nesse caso que o senhor falou aí. Estou no meu segundo casamento. Estou no meu segundo casamento com outro homem. Estou no meu segundo casamento com outra mulher. O senhor está dizendo que eu tenho que desfazer dessa e voltar para a primeira? O senhor está falando que eu tenho que desfazer desse e voltar para o primeiro? Não, não é isso que eu estou falando. Se eu pudesse, eu teria implorado para você não ter largado do primeiro, nem da primeira, e está com eles até hoje. Porque aquele casamento, primeiro, é que era a vontade de Deus. Mas não foi possível. Você pecou, eu posso pecar, todos estão sujeitos a pecado. Claro, óbvio. 90% vai dizer, talvez se eu tivesse ouvido essa pregação, lá, eu não teria separado. Nem dele, nem dela. Eu teria resistido, pedido ajuda. Ou mais, se eu tivesse ouvido a pregação, talvez eu nem teria casado, porque é o carro que o senhor falou, vermelho Ferrari, roda de liga, mas tudo arrebentado por dentro, não tinha caráter, aquele homem, aquela mulher. Mas, senhor, não ouvi, casei, não conhecia, divorciei, não sabia, casei pela segunda vez e aqui estou. Tem saída para mim? Tem. Como a gente deve fazer? 1 Coríntios 17, Atos 17, Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês devem fazer o quê? Ir até Deus e reconhecer, dizer, Senhor, eu sei que esse não é o seu padrão, não é a sua vontade o segundo casamento, ou pelo menos da maneira com que o meu foi feito, mas nós não tínhamos instrução, fizemos na nossa ignorância, falhamos e pecamos, nos perdoe, e dali para frente, começar uma nova vida, limpa, pura, na presença de Deus, porque Deus, não há pecado que não há perdão, é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que acontece é que a gente que casa pela segunda vez, vai conviver com as consequências, pensão de filha, processo em justiça, ciúme da ex com a outra, é a sequela que carrega. Mas o Senhor concede perdão para essas pessoas, arrependidas, que confessam que o fizeram na ignorância, que não sabiam o que estavam fazendo, e que pedem a Deus agora graça para viver uma vida pura com seus novos cônjuges daqui para frente, e que não ensinarão isso como modelo e padrão para ninguém, amigos, filhos, pais, famílias e irmãos. Para os casados que estão em crise, aguenta aí, saiu uma pesquisa que diz 70% das pessoas que decidiram separar e casar pela segunda vez são menos felizes com o segundo cônjuge do que com o primeiro. Então, segundo casamento, divórcio não é a solução. Pessoas que separam, mesmo depois de 10 anos, pesquisas dizem que filhos sofrem e carregam marcas, mesmo 10 anos depois do divórcio do pai ou da mãe. Então, para você que está em crise, segura, não faça isso. Para o jovem, agora você viu o que é casar, né? Pense muito bem, seja criterioso, não seja precipitado, não é brinquedo o casamento.
é a instituição mais difícil que tem de administrar, o casamento. Que Deus guarde nossos filhos, que Deus guarde nossos casais, que Deus guarde nossas famílias, que Deus guarde os maridos, que Deus guarde as esposas de tanta tentação, de tanta dificuldade. Feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar.